noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado federal do PSOL, Chico Alencar. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui e ajudando a elevar a cidadania, que anda meio acabrunhada com a situação política do país. É verdade, acabrunhada é um termo bem a propósito do momento atual. Para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Vamos agora ao resumo das principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O governo avaliou como normais as manifestações que levaram cerca de 800 mil pessoas às ruas no último domingo. Os protestos foram tema de uma reunião na coordenação política entre a presidente Dilma Rousseff e os ministros. Depois da reunião, o ministro da Comunicação Social disse que os protestos fazem parte da democracia e que a presidente Dilma Rousseff vai intensificar o diálogo com a sociedade. Edinho Silva criticou os pessimistas, afirmou que o país voltará a crescer e que é preciso combater a intolerância. O governo está fazendo a sua parte. A presidenta Dilma, a todo momento, tem combatido a intolerância. O mais importante para o governo nesse momento, como eu já disse, é que nós possamos, primeiro, quebrar esse clima de pessimismo que existe no país. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou que pretende encaminhar em breve ao Congresso o projeto de mudança no PIS/COFINS. O ministro disse que tem conversado com os parlamentares e com o setor produtivo para buscar uma proposta de consenso. Segundo Levy, o sistema de cobrança hoje é arcaico e, por isso, é um dos principais motivos de contestações na Justiça. Ele afirmou que a reforma, além de simplificar a cobrança, dará maior segurança jurídica para as empresas, o que deve ajudar a atrair investimentos externos. O governo editou uma medida provisória que transfere para o consumidor os riscos provocados pela seca na produção de energia elétrica. Antes, o custo era pago pelas geradoras. As empresas alegam que os prejuízos chegam a 20 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Por causa da seca, elas produziram menos que o previsto e tiveram que comprar energia no mercado livre para honrar os contratos. E o Senado aprovou o projeto de lei que reduz a desoneração da folha de salários. A proposta era a última do pacote de medidas de ajuste fiscal. Os senadores mantiveram o texto aprovado na Câmara, que aumentou em mais de 100% a taxação sobre o faturamento para a maioria dos 56 setores enquadrados no programa de desoneração da folha, mas abriu exceção para alguns segmentos, o que reduz o ganho do governo. O documento seguiu para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder com o deputado Chico Alencar. Chico, como é que você está vendo os próximos passos dessa crise política, econômica, institucional em que o país está metido? A crise essa que na última semana teve um ingrediente bastante forte, bastante preocupante. O presidente da Câmara dos Deputados foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não vai renunciar, que continuará à frente da presidência da Câmara a despeito da denúncia. A Câmara fica fragilizada, enfim, a presidência fica fragilizada, decisões importantes que a Câmara supostamente teria de tomar nos próximos meses ficam prejudicadas por conta disso? Ricardo, olha, nós vivemos um momento, como você disse, de crise. A crise econômica ela é mais estrutural, demanda uma revisão profunda do modelo das commodities, da agroexportação, está vinculada, como qualquer crise, aliás, no mundo, à crise internacional.
O preço, por exemplo, do minério de ferro que o Brasil exporta caiu 40% do mercado, o petróleo também. A China, que é a economia capitalista da República Popular e dita socialista da China, mais pujante, também está enfrentando suas dificuldades. Mas essas dificuldades que são oriundas de fora, que o Brasil, de certa maneira, é contaminado, elas são turbinadas pela crise também política do Brasil. Pois é. Então, nós temos algo mais estrutural da macroeconomia. O governo fez uma opção conservadora, do que eu gosto de chamar agora de paleoliberalismo, aquele liberalismo puro e duro, e o ajuste fiscal. O Levi era da equipe econômica do Aécio. Então, a Dilma, de certa maneira, terceirizou o seu governo do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, ela entregou as operações ao PMDB, do Michel Temer, que é, sem dúvida, jeitoso, habilidoso, mas é no velho modelo de governabilidade, distribuir cargos, garantir aquela unidade da base aliada nesse amor remunerado, digamos. Agora, tem também a crise política que é originária das investigações da Lava Jato, que vem desde o ano passado e que em março desse ano teve o seu primeiro momento, quando se atinge o chamado núcleo político que está envolvido no Petrolão, e o Procurador-Geral da República, o mesmo Rodrigo Janot, ele denuncia para investigação, que é uma primeira etapa, nada menos do que 23 deputados e 11 senadores. Então, 34 pessoas parlamentares exercendo mandato que têm a prerrogativa de foro privilegiado. Por isso que tem que ser o procurador, não pode ser o juiz Moro, lá da primeira instância, e tem que o Supremo autorizar. O Supremo autorizou a investigação dos deputados e senadores e agora é um segundo passo mais importante, mais contundente. O procurador denunciou um senador, Fernando Collor, e um deputado, que é o presidente da Câmara. Aliás, eles começaram a trajetória política juntos. O Collor foi muito ligado ao PC Farias, como se sabe, presidente da Telerge no governo Collor. E a denúncia que eu tive cuidado de ler detalhadamente, como um velho professor, sublinhando tudo, ela é muito alentada. Eu vi o deputado Paulderney Avilino, do DEM, que foi quem falou quase que pelo presidente na última quinta-feira, quando a denúncia surgiu, dizendo: não, o presidente está muito tranquilo, porque não tem nenhum cheque para ele, não tem nenhum recibo. Ora, sabemos que o Eduardo Cunha é muito habilidoso, muito inteligente, não ia ficar passando recibo de eventuais ilicitudes, né? Não se faz isso, só os mais amadores, né? Mas aqui tem muitos detalhes. E basicamente, e claro, e aí a questão que você perguntou, afeta a Câmara muito, porque ele não é um deputado apenas, é o presidente do Poder Legislativo, o segundo homem na linha de sucessão presidencial. Se Dilma viaja, o vice está doente ou sai também, ou ambos são afastados, por quaisquer razões. Quem assume é o presidente da República, é o presidente da Câmara dos Deputados. Como é que você viu a reação do deputado Eduardo Cunha diante da denúncia, atribuindo quase que exclusivamente essa denúncia a uma ação política do Palácio do Planalto, em coordenação com o presidente do Senado, enfim, seria supostamente uma ação planejada para levá-lo ao cadafalso e assim preservar o governo? Que ele manifestou numa nota escrita. A defesa o orientou certamente a não se expor, não dar entrevista, porque ele fez isso no dia 17 de julho, quando seu ex-amigo, Júlio Camargo, lobista, fez a delação premiada o acusando de ter recebido 5 milhões de dólares em propinas, e ele, então, abriu a sua metralhadora giratória, o estilo Cunha de exercer a política, de se relacionar. E ele brigou com a AGU, brigou com a Justiça, até com o juiz Sérgio Moro, brigou com a Procuradoria-Geral da República. E brigou mais uma vez com a presidência da República. Com a presidente da República. E dizer que o presidente da República, o Executivo, influencia no Ministério Público, isso ofende o próprio Ministério Público, não é um bom caminho. Eu acho que aos
Até porque tentam existem vários acalmá-lo. petistas presos aí por Claro, e várias olha, situações. foi a primeira acusação formal por prática de crimes pedindo ação penal. Outras certamente virão, dentre esses todos que estão sendo Chico, investigados. Me diga uma coisa. O Chico é bem despojado. Você vê que a gente está engravatado e ele está numa boa aí. Mas ele está vindo agora do Buraco do Lume, ele estava agora ainda há pouco fazendo uma manifestação. Ele domina ali a área do dominical. buraco do Lume há 10 É a anos. rua, rede rua, parlamento, rede rua. Mas- Sem o oxigênio da rua, eu morro lá naquele Mas parlamento. vem cá, Chico. Se o Cunha sair, entra o Valdir Maranhão, né? Que eu não sei se é melhor, eu não tenho ideia. Não, Você seguramente. conhece. Agora, você acha que o Cunha pode abrir um processo de impeachment se ele ficar zangado com a presidente e numa represália? Isso é possível? Eu vou pedir que você responda só após o nosso intervalo. Tá Nós bom. vamos rapidamente ao intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com o deputado Chico Alencar, do PSOL.